Olá, como vai? Sejam bem-vindos ao canal Maria Belintani. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje o nosso assunto é super especial. Nós estamos respondendo a sua pergunta. A sua pergunta, por quê? Porque a gente eu recebo perguntas de professoras, de mães, e essa pergunta eu recebi de várias mães. Sabe qual é? Como posso ajudar o meu filho? Ou seja, existe uma preocupação que foi intensificada com a pandemia de que as mães têm uma predisposição para serem professoras ou acham que ajudar o filho é justamente ajudar a ensinar os conteúdos escolares. Então hoje a gente vai conversar, eu e a professora Jéssica, que também tem uma larga experiência na educação infantil, quem é essa criança de 0 a 5 anos e que é onde se concentra o maior foco de preocupação das mães, tá bom? O bate-papo vai ser muito legal. Se você tiver dúvida, tem um balãozinho aqui que você pode, com um ponto de interrogação, você pode estar fazendo a sua pergunta, mas tenha certeza que se ela não for respondida agora, ela será, e quem sabe, será respondida numa live, tá bom? Então, agora a gente a nossa amiga já chegou, a Jé já chegou e ela está sendo conectada. Então, boa noite a vocês que estão aqui. Oi, boa noite, Boa noite, tudo bem com você? tudo jóia? E com você? Também, melhor agora que a gente está conversando. Ai, que ótimo! Então, a Jéssica é uma amiga, né? E há muito tempo eu acompanho o trabalho dela como professora e achei que seria a pessoa ideal para estar conversando nesse bate-papo e poder esclarecer essa questão: como que eu posso ajudar meu filho? A Jéssica é pedagoga, professora de educação infantil, trabalha na formação de professores, né? Ela tem pós em educação inclusiva e ela está terminando a pós em neurociência aplicada à educação. Então, e eu nem me lembro, mas eu acho que você já está com 15 anos de educação infantil, não é, Jé? Maria, dia 13 de fevereiro fez 16 anos, 16 anos. sábado, 16 anos. Caramba, parabéns, viu, Jé? A gente vai, conforme o tempo passa, a experiência ajuda muito na nossa compreensão de teoria e de tudo o que cerca a criança, não é verdade? Com certeza, Má. Uma boa noite de novo, né? A gente tá com a dor de barriga aqui, acontece, viu, gente? Pode passar muitos anos, tá? Uma boa noite novamente. Queria agradecer a Maria pela oportunidade. Ela é uma grande amiga e eu falo que a pessoa que eu me tornei, a pessoa e profissional, ela tem grande parte nisso. Ela sempre foi uma pessoa que nunca deu as respostas prontas, né? E sim fez a gente pensar nos caminhos para seguir. Quero desejar uma boa noite para todo mundo que está assistindo. Tem muitas mães de alunos meus, muitos amigos também que são mães, pais. E muitos amigos que não têm filhos ainda, viu, Maria? Mas que é sempre muito bom a gente ouvir, para a gente ajudar o próximo. Exatamente, Jé. Exato. E agora, vamos já de imediato. O que você acha que a gente pode responder para a ansiedade das mães, ou que
querem ensinar conteúdos para os filhos, e a gente está falando de educação infantil apenas nesse momento, ou que estão preocupadas que o filho não está se desenvolvendo tanto quanto o da colega, pode acontecer, ou que acha que o seu papel é ensinar. Então, nós temos 3 situações. A mãe que quer ensinar o conteúdo escolar, que compara o seu filho com com os filhos de outras mães, e aquela que quer ensinar, né? Acha que o ensinar, ser mãe é mais do que ser mãe, é ensinar. Vamos lá, como a Maria disse, vai ser um bate-papo, tá, gente? Então vocês podem ir também perguntando. A gente vai tentar responder todas as perguntas. Primeiramente, a gente tem que pensar o quê? Que as mães não são professoras, né? E como as professoras não são mães. Então, eu acho que cada uma tem o seu lugar especial na vida de cada criança. Quando a gente é mãe, nos primeiros momentos que a criança nasce, vamos pensar lá, nos primeiros meses de vida, a criança precisa do colo materno. E é onde a mãe passa toda aquela emoção e aquela afetividade para a criança. Só que daí, quando a criança já faz o primeiro ano, né, só para a primeira velhinha, já começa, assim, algumas atitudes, algumas ações, né? Então, veja bem, por que eu vou começar lá de pequenininho? Para você em casa que está assistindo eu e a Maria, vocês irem pensando realmente nessas atitudes do cotidiano. Então, quando eu tenho meu nenezinho, eu tenho que acolhê-lo, eu tenho que apreciar o olhar dele, entender o que ele está querendo, dar alguns objetos de acesso, de manuseio, né? Vamos pensar até na fruta, que tem que dar um pedacinho maior para ele tentar construir suas habilidades. Então, tudo isso até 1 ano é o conhecimento social que nós realmente, pais, né, e mães, passamos para as crianças. Até porque é um ser tão pequenininho. Depois de 1 ano, 1 ano e meio, algumas habilidades vão crescendo. E daí você vai falar para mim, Jé, realmente é onde eu tenho que fechar todas as gavetas e as portas da minha casa. Porque as crianças querem entrar dentro, querem pegar tudo, e daí eu falo, ai meu Deus, por que vocês não voltam para dentro da minha barriga? E aí que você se engana. É onde começa a primeira manifestação das crianças, que são os gestos, que são o movimento do corpo. E aí, a criança já está aprendendo alguma coisa aí na sua casa, dando link e dando sequência nas atitudes escolares. Quando ela quer abrir e fechar esse armário, o que será que ela está querendo mostrar para você? Quando ela quer pegar algo que está em algum espaço pequeno e ela não consegue e tenta outros materiais como suporte para pegar. Ou até mesmo aquela criança que pede a todo momento a ajuda de um adulto. Então, se a gente pensar, espera um pouquinho, essa criança está o quê? Querendo estimular a coordenação motora, o corpo e até a linguagem, né? Tem aquelas crianças que ficam a todo momento chamando a mãe e o pai. Mãe, pai, mãe, pai. Mas ela não está conseguindo e está pedindo ajuda de alguém que ajude ela. Quando chega lá nos 2 anos, vão pensando aí na idade dos filhos de vocês. Então, quer dizer que até aí a criança já está sendo muito estimulada. Quando a criança tem 2 anos, o que ela mais quer é abrir e fechar pote. Então, enquanto a mãe está lá fazendo comida, a criança está brincando com vários potes e tampas. Mas o que a criança está fazendo com isso? Ela está criando e estabelecendo relações de tamanho, de forma, de peso. Por que será que a criança até 2 anos, gente, ela coloca tudo na boca? Né? Ela está ainda na fase sensório-motor. Ai, Dia, mas você falou assim para mim que eu não tenho que ser professora. Realmente. Mas nós temos que saber o porquê que a criança coloca tudo na boca até essa idade. O que ela está pedindo? Por que ela está fazendo isso? Né? Depois dos 2 anos, as crianças elas passam a imitar muitos adultos. E é onde vem o faz de conta. Se vocês pararem para pensar, vocês vão lembrar aí que os filhos de vocês imitam muito vocês, a todo momento. Seja nos gestos, nas linguagens, e até assim, na hora de mandar, né? Transmitir um recado para a vovó,
Mesmo aquela criança de 2 anos e meio, não chega às vezes na avó e fala, mamãe, hoje o papai que lavou roupa. Então, veja só, essa criança já formou frase, essa criança já estabeleceu o tempo e já conseguiu contar para alguém o fato que aconteceu. Então, vejam só, isso são coisas que vocês não precisam ser ensinadas. São coisas que os filhos de vocês vão mostrar para vocês. E vocês vão alimentar, vocês vão participar. Quando eles chegam lá nos 3 anos e meio, eles querem fazer tudo sozinhos. Tudo sozinhos. Colocar sapato, colocar meia. Então vamos pensar na primeira tarefa. Vamos pensar lá no seu filho. Filho, você consegue pegar da sua gaveta uma bermuda, uma cueca e uma camiseta? Então, se a gente pensar, são 3 itens, 3 comandos simples, porém a criança tem que parar para pensar qual bermuda ela vai escolher, qual cueca e qual camiseta. E mais adiante, o que fez ela ter esses critérios para escolher essas 3 peças de roupa? Né? E até pensar assim, que ela vai trazer só 2. E você vai poder afirmar ou ressaltar. Mas o que a mamãe mesmo pediu para você pegar? Então, veja só, gente, como isso não é tomar o lugar da professora, e sim alimentar a potência que o seu filho tem, né? Sem, igual a Maria falou, é conteúdo, mas isso é parte lá da escola. Vocês vão ter que andar de mãos dadas junto com a professora. Então, veja só, olha quanta coisa que a gente está trabalhando. Quando começa lá nos 4 anos, a gente começa a dar pequenas responsabilidades para as crianças. Como, por exemplo, tentar dobrar a sua roupa. Ai, Dia, mas uma criança de 4 anos? Mas veja bem, a gente está ensinando o meio ambiente, a sustentabilidade. E como será que é dobrar uma roupa? A gente tem que trabalhar muito a coordenação motora, fina e grossa. Quando a mãe for estender uma roupa, você pode, sim, dar uma peça de roupa para a criança te ajudar a estender a roupa. E vou contar outro segredo. Quando você for lavar roupa, você pode deixar uma bacia cheia de peças de roupa ou de tecido e deixar a criança brincar. Ali, ela vai, ó, brincar de lavar roupa. Olha essa coordenação que ela vai estar fazendo. Como será que ela vai imitar e representar você em casa? Se você colocar essa bacia só com água, será que a criança vai estabelecer a relação que para poder formar bolas, bolhas, precisa de alguma outra coisa? Olha só, né? Então, são sugestões que do pequenininho você pode começar a pensar. Quando ela começa lá com 5 anos, ela quer ajudar muito em casa. Vocês já pararam para dar alguma responsabilidade no sentido de assim, ó, a gente vai jantar agora. Que tal você organizar a nossa mesa da janta? O que será que vai numa mesa de jantar? E você vai contribuindo no diálogo com seu filho. Será que ele vai pôr a toalha primeiro? Quantos pratos será que ele vai colocar? Quantos talheres? Quantos copos? Qual será a combinação que essa criança vai fazer nessa mesa do jantar? Né? Quando a criança está fechando a primeira infância, Maria, que está perto dos 6 anos, realmente vem aquela preocupação da alfabetização. E nós, né, não podemos fechar os olhos para essas situações. E nós sabemos o quanto as mães se cobram, sim, de alguma forma. Mas olha só, como a gente teve uma outra educação, às vezes eu ouço as mães falarem assim, ai, Jé, eu não quis ajudar na tarefa de casa, eu preferi deixar e você ajudar, porque se eu fosse ensinar do meu jeito, não ia dar certo. E até porque as crianças se cobram, né? As crianças falam assim, mas não é assim que eu aprendi lá na escola. Não é. Então, assim, realmente, gente, vocês vão poder tentar, mas as crianças não vão fazer. Mas uma ideia. Enquanto você, ó, de novo lá na cozinha, né? Eu adoro a cozinha, gente. Eu acho que a cozinha é um espaço dinâmico, que tem muito faz de conta. E eu volto a falar para vocês, mamães e papais. A criança, ela só vai conseguir crescer e representar quando ela tiver muito faz de conta. Quando a função simbólica estiver, assim, muito perto e muito presente no cotidiano dela.
Então, a gente tem que brincar, sim, criar situações de desafios, sim. Quando a mãe tá lá na cozinha novamente, a criança quer ajudar de alguma forma. Você pode dar uma folha para ela e brincar com ela de fazer uma lista. Olha, hoje a mamãe vai preparar o almoço. Eu vou falando umas palavrinhas aqui e que tal você ir escrevendo aí? Lembrando que é uma coisa natural, mas na hora que escrever, e se não sair perfeito, alfabético, não, é uma brincadeira. Aí em casa, gente, vocês são mães, vocês são pais, e vocês têm que enfatizar isso para vocês mesmos. Quais são as emoções, os sentimentos que vocês vão levar para o filho de vocês? É aquela coisa rígida que não pode errar? Não, é aquela coisa natural e que, consequentemente, as crianças vão mostrar para vocês o que elas estão aprendendo na escola. Então, isso é um ganho muito grande, né? E por que eu quis contar algumas coisas das fases das crianças até os 6 anos? Porque agora, lembrando dos conteúdos, mas que as mães não têm que se preocupar, mas tudo isso que eu contei para vocês envolveu um pouco da matemática? Vamos pensar na questão lá de quantos talheres ela vai precisar pegar. Envolveu a causalidade na hora de lavar roupa, da causa e efeito? Se eu tiver que colocar sabão, o que será que a água vai fazer? Então, se a gente pensar, você em casa vai estar alinhando todos os conteúdos, sim, mas de uma maneira natural e leve. Tudo bem? Então, né? Posso, Jess, te interromper? Pode, eu embalei aqui, Maria. Olha, é super gostoso ouvir a Jen, não é verdade? E eu tava ouvindo, porque ela tava, né, se expressando de uma maneira muito natural e em sintonia direta com você, que é mãe. Então, aí, enquanto ela foi falando, eu fiquei pensando em algumas coisas que eu gostaria de pontuar para os papais e para as mamães. Primeiro, não existe nem mãe nem pai perfeitos, nem filhos. A gente ama os filhos, mas você precisa colocar os óculos da realidade, porque assim como nós, adultos, eles têm uma série de peculiaridades que a gente vai percebendo conforme eles vão crescendo. Ou são bravos, tem criança que é muito brava, tem criança que é muito calma, tem criança que é muito nervosa, irritada. Agora, o que não pode é você querer que ele seja aquilo que ele não é. Tem que ter respeito ao que ele é, que essa criança é, e ao mesmo tempo eu preciso colocar os limites, como toda casa tem que ter. E fiquem tranquilos, as crianças são extremamente inteligentes e resistentes e sabem sim contornar a situação para conseguir o que elas querem, mesmo muito pequenininhas. Outra coisa que eu acredito, né, e eu sei que a Jé também concorda em relação às crianças, é que, por exemplo, a educação infantil, ela é o momento de ouro do desenvolvimento da criança. Tudo que você puder investir nesse momento é imprescindível, mas eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de brinquedos, eu não estou falando de roupas. O investimento é um investimento afetivo e literalmente de tempo nessas atividades rotineiras que fazem parte do cotidiano da criança que a Jéssica foi tão bem descrevendo. Para vocês, você não precisa comprar os brinquedos, desde que você
faça os brinquedos em casa. A cabana, que eu me lembro que a Jéssica tinha me dado essa ideia, a cabana, o lavar-roupa, e pode ser até para meninos, porque não é brincar de lavar roupa que vai fazer o seu filho não ser homem. A questão, essa questão que muita gente ainda se preocupa, fique tranquilo. Por que fique tranquilo? Não são os estímulos externos que mudam alguém. Até agora, ainda a ciência não encontrou a resposta, né? Mas já nasce com a pessoa. Mas não vou entrar no mérito da questão. Essa história de que criança que está chorando não se pega no colo porque ela fica manhosa, não é verdade. A criança, gente, ela precisa do apoio do adulto emocional quando ela sente medo, quando ela está manhosa, quando ela está feliz, quando ela chora, quando ela esperneia. Eu preciso esperar, acalmar. E o acolher, o pegar no colo, o balançar, isso é amor, isso é carinho, e é isso que ela efetivamente precisa. Quando você começa a confundir o seu papel com o de professora, sabe o que acontece? A gente grita, a gente esperneia, a gente quer que eles aprendam aquilo que a gente quer. Não é o lugar. A criança... Certo, Jé? Sim, quando você falou desses, né, dos lugares, eu acho assim, é até forte a palavra que eu vou falar, mas assim, situações que eu já presenciei, porque eu tenho muitas amigas que têm filhos, né? E você pode causar um trauma. E é muito sério isso, trauma mesmo, trauma assim, da criança não verbalizar mais seus sentimentos, trauma dela não se colocar, né, ter uma postura adequada para se colocar diante de algumas pessoas, principalmente aquela criança que é tímida e a mãe fica na frente de todo mundo contribuindo para que isso continue sendo, entendeu? Mas é tímido mesmo, né? Mas eu já falei, é tímido mesmo, então você está contribuindo para que ele se feche mesmo cada vez mais. E a mesma coisa quando você está num parquinho e você começa a comparar o seu filho com o do outro. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Então não é porque o filho do lado está montando castelinhos no balde que o seu só está colocando areia dentro do balde que ele também não é inteligente ou que ele não tem possibilidade de aprendizagem. E eu acho que tudo que a gente fala vai no interior da criança, né? Então, assim, é muito sério isso, o vocabulário. Então, assim, algumas situações você ficar observando e atenta, ok. Mas você conduzir, você afirmar isso para o seu filho ou para sua filha, isso, desculpa, só vai fazer realmente que ele, assim, não se sinta seguro e não se sinta motivado também. E a gente enfrenta também um outro problema, né, Jéssica? É assim, é o fato de, por exemplo, uma criança vem... existe uma fase que efetivamente a criança fantasia muito. E o bom pai, o que ele faz? A boa mãe, ela tenta observar para ver se aquilo continua, se aquilo não continua. Eu vou dar um exemplo. A criança chega em casa e conta para os pais que a professora bateu nela. Por que eu vou dar esse exemplo? Porque eu já cansei de ver isso na escola. Eu já trabalhei anos na educação infantil, no ensino fundamental, no primeiro aninho, com as crianças do primeiro aninho. Aí a família vai louca, maluca, com razão, verificar isso. Quantas vezes... Todas as vezes que eu, enquanto coordenadora, diretora, enfrentei essa situação, com muita calma, conversando com os pais, né? Porque tem sim que ouvir o que a criança está falando. A gente chega, eles próprios, com orientação, chegaram à conclusão.
A criança falou que a professora, toda vez que a mãe batia, eu tô lembrando de um caso específico, toda vez que a mãe batia na criança, ela chegava em casa contando que era a professora que tinha batido. Essa é aquilo que a gente chama de pseudo-mentira. Mas, por exemplo, isso é algo que acontece porque a criança, não conseguindo expressar a sua raiva para um ente tão querido que é a mãe, ela encontra a professora. Esse é um detalhe. E o outro é a mesma situação. Quando a criança chega, eu me lembro de uma criança de 5 anos que vivia falando para todo mundo: minha tia não gosta de mim, minha tia não gosta de mim. Mas como a tia era irmã da mãe, a mãe não acreditava. Imagina aonde eu quero chegar. A negação daquilo que a criança fala, como se não tivesse importância, como se não fosse algo, como é uma pessoa próxima da família, essa pessoa. E realmente, a tia falava para a criança: não gosto de você. Então, a gente tem que ouvir a criança e não tirar conclusões. É essa a grande contribuição. Encher de beijinho, encher de abraço, ouvir, escutar, analisar, parar, pensar. Se você acha que o seu papel é defender seu filho, então, para defendê-lo melhor, você precisa dominar o amor em excesso. Perfeito. Eu falo que a criança, ela tem que ser igual um vaso de flor, né? Eu sempre levo comigo isso. Se a gente regar demais a flor, a gente não vai dar nem possibilidade para essa flor se abrir, né? Mas se a gente regá-la aos pouquinhos mesmo, a gente vai ver todo o processo, desde lá do caule até os pequenos e grandes botões. Então, eu acho que a gente tem que ver o nosso filho, a nossa filha, como um vaso de flor, sim. E eu tenho que, igual a Maria falou, a primeira infância tem que bombardear de informações, sim, porém, a gente tem que ir dosando para realmente essas flores irem crescendo e trazerem muito mais perguntas para a gente do que respostas. Porque é isso que a gente espera das crianças. Não são respostas, e sim perguntas. Até porque o que seria da gente sem as crianças? Se fossem crianças apáticas que dissessem tudo sim, 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 o que seria da gente? Então, realmente não é esse filho, essa filha que nós queremos. É aquela criança que interage, que fala, que argumenta, que reflete sobre aquilo que faz, tenta refazer. Gente, eu aposto que um pouquinho dessas coisas que eu e a Maria falamos, né, dos objetos, se vocês darem mais do que uma vez, as crianças não vão fazer igual. Se vocês derem 3 potes para elas brincarem, elas não vão organizar da mesma maneira. Se vocês brincarem de lavar roupa e estender, não vai ser do mesmo jeito. Se você pedir para ela organizar a mesa, também não vai ser do mesmo jeito. Porque a cada 1 minuto, as crianças elas criam possibilidades diferentes. E só lembrando um pouquinho do trauma, Maria, eu vou falar um pouco do desfraude. É algo muito forte, é algo que eu vejo no cotidiano. Ai, meu filho já tem 1 ano e 8 meses, eu vou tirar a fralda. Porque a minha vizinha do lado desfraudou com 1 ano e 7. Ah, então eu vou desfraudar. Né? Então, gente, o desfraude, para muitas pessoas, é uma coisa assim passageira. Mas eu vou contar para vocês outro segredo. É uma coisa a mais importante da vida da criança. Por quê? O desfraude é muito mais interno do que externo. Então, é algo que a criança está tendo que passar um novo ciclo da vida dela. Então, perceba realmente se a criança está preparada para o desfraude ou se é você, pai e mãe, que quer desfraudar a criança. Porque é outro impacto grande que você vai dar na vida da criança. Eu já tive, Maria, várias alunas que sem essa comunicação desfraudou e várias crianças utilizaram fralda até 3 anos e meio. E assim, um trauma de sentar no vaso sanitário, algo que a gente foi sendo conquistando,
Então, eu volto a falar, gente, pequenas coisas. A mesma coisa a criança lá que está no etapa 2 no Jardim 2. Você força, força. Eu vou falar até brincando aqui, mas o ano passado, na pandemia, tinha um monte de mãe, né? Jé, como que eu faço para ensinar a ler? Eu vou juntar sílaba, vou dar letra cursiva. Então, assim, a gente tem muita liberdade com essas mães que falaram comigo. Então, assim, gente, cuidado, né? A gente brinca, mas cuidado. Vamos pensar que as crianças são iguais a gente. Quando a gente se desequilibra, a gente não demora dias, assim, quando a gente se chateia por algo, ou quando a gente espera muito alguma coisa acontecer e não acontece. Ou até mesmo, né? Eu que gosto de ser atleta, às vezes quando eu vou jogar um jogo e perco. Como que é o nosso tempo? Para a gente reestruturar, né? Ressignificar tudo isso. Então vamos pensar também nas crianças, em como vai ser esse tempo. E tenho certeza para vocês que vai ser um longo tempo, viu, gente? Jé, quando você falou, deu o exemplo que a mãe pode ajudar quando pede para ele pegar 3 roupas. Tem uma mãe que colocou aqui uma observação. Peraí, o Pedro falou para mim outro dia que o cocô dele o pá, que ele não queria que fosse. Ah, que não queria que o cocô fosse embora. Então, pois é, o cocô. Mas ele volta, você vai ver. Olha, você tem que entrar na brincadeira com a criança. Ele não quer que o cocô vá embora? Não, ele precisa visitar a mamãe dele. Não é, Jé? A gente tem que Sim. pensar. Ai, vamos falar tchau, mas porque ele vai passear e daqui a pouco ele volta. E volta. E daí a gente já pode. E volta mesmo. E a gente pode cantar uma música, Maria, a gente pode cantar um parabéns. As crianças, elas precisam se sentir empoderadas. Vocês podem perceber o brilho nos olhos dos seus filhos. Não tô falando daquele elogio, tá, gente? Que senão as crianças realmente vão esperar a todo momento. Não é isso. Mas é a gente tirar a negação e usar a afirmação. Olha, eu percebi que você foi corajoso. Você conseguiu fazer o cocô no vaso. E agora ele vai embora, mas depois ele volta. É isso mesmo. E aí, voltando à questão das 3 roupas, né? A regra de ouro para o desenvolvimento da criança. Não faça por ela aquilo que ela pode fazer sozinho. Eu sei que você é uma mãe super assim, quer ser especial, a melhor mãe do mundo. Então, se você quer ser a melhor mãe do mundo, solicite. Deixa a criança fazer sozinho. Ela vai derramar o suco, ela vai esquecer, você vai pedir 3, ela vai trazer 3 peças iguais. Nesse momento é que você tem que respirar fundo, né? E falar, querido, eu pedi isso, isso e isso. E não falar, volta lá, que não foi isso que eu pedi. Não é isso. Ao fazer alguma coisa, entre aspas, errado, relembrar o que foi mesmo que eu pedi, eu vou repetir para você. Então, mães, que mãe que chega cansada do trabalho, não adora deixar a criança no celular para ter um pouco de paz e correr com o serviço. Então, e aí depois você se sente culpada, se não conscientemente, inconscientemente, e libera algumas coisas que não é para liberar. E isso é o ser humano. E olha, eu vou falar, eu tenho 2 meninos, um com 20, que vai fazer 23 e outro com 22. Não pense vocês que eu fui uma mãe perfeita. Mas vocês podem ter certeza disso. Mimei, errei, etc e tal. Mas eu também dei o meu melhor enquanto mãe. 100% eu não fui. E nós, graças a Deus, nunca seremos. E é isso que facilita os nossos filhos serem independentes, os nossos erros. Mas não o erro de superproteção, tá? Isso não é legal, não. E, Jé, vou contar uma novidade. Eu e a Valéria Cantelli, que faz
especialíssima em educação infantil, a gente está preparando um curso para você, pai, você, mãe, sobre o alimentar, a comida cuidadosa. Não é sobre cardápio de criança, não. É sobre hábitos, é sobre consumo, é sobre dinheiro e é sobre a educação alimentar com qualidade da criança. Não tem nada de nutricionista, mas tem tudo a ver com criança e o cotidiano que a gente enfrenta em casa. Vocês vão ver, vai ser excelente. Nossa, já tô ansiosa. Ai, já tô ansiosa, gente. E assim, Mar, se a gente for lembrar, né, do que você falou, que vai ter que derramar, que vai ter que sujar, será que eles não conseguem ir lá no armário buscar o pano para tentar limpar? E eu aprendi, né, uma grande também pessoa, ela sempre usava esse termo, né? Vai fazendo aí que a mamãe já volta para ver. Então também é a questão do tempo. Vai fazendo, a mamãe já volta, tá bom? Já volta. Então eu acho que você tem sim que acreditar. Eu falo muito nisso. Nós temos que acreditar nas nossas crianças, principalmente a mamãe e o papai. Porque tem muitas coisas, Maria, que a gente conta para os pais e eles falam: o quê? Meu filho faz isso? Não, faz, faz e faz muito mais. Então é exatamente isso, a gente ter esse olhar, essa sensibilidade, essa escuta, e vocês vão ver como vocês não precisam ser professores, mas vocês podem ser quem vocês são, pai e a mãe do seu filho. Que é isso que a gente quer que continue, que não mude, muito pelo contrário, a gente só quer que o cotidiano de vocês sejam extraordinários, sejam encantadores, com pequenos gestos, com as pequenas atitudes, desde a hora do café, que a criança vai tentar colocar o leite no copo, até a hora da janta, que ela vai tentar lavar uma salada, ou tentar arrumar a bolsa, né? Arrumar a cama. Então, ai, Jess, você está falando só de arrumar de responsabilidades. Mas são as pequenas responsabilidades que vocês vão começar a enxergar grandes curiosidades e descobertas dos filhos de vocês. Exatamente. E, Jé, sabe aquela mania de perfeição? A criança dobrou tudo errado, você vai lá e desdobra e dobra do seu jeito na frente dela. Ô, gente, tem dó. Pensa numa coisa dessa. A criança vai comer e erra a boca ou se lambuza tudo, você vai lá com o guardanapo limpo imediato. Gente, a ponto de vocês mandarem, desculpa, tá? Mas eu não sei se aconteceu com você, mas eu recebia algumas vezes. A ponto da mãe mandar bilhetinho na agenda para a professora que a criança tinha se sujado muito no parque. Gente, tem que se sujar. A criança tem que vivenciar. Se ela não pegar areia e não jogar para cima, como ela vai saber que ela tem força, que ela consegue, que o cabelo fica sujo, que pode, que não é para jogar, inclusive que não é para jogar, porque pode ir no olho, machucar. Omar, e assim, ó, o que os pais têm que entender, que vamos dizer assim, os termos pedagógicos que nós estudamos, eles não precisam também saber, né? Igual eu acabei falando assim, ai, da causalidade, que a causa é efeito. O pai não vai ter que saber disso, mas o pai vai ver que a criança está criando transformações, ela está criando experiências significativas. E só lembrando um pouquinho aí da água, da areia, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu. E vou contar porque deu continuidade em casa. Na sexta retrasada, eu sou de Americana, aqui choveu muito forte, no período da meio-dia até 1 hora da tarde. Eu entrei para dar aula 1 hora. Quando foi 1h30, era o meu horário de parte. E o parque da minha escola é maravilhoso. A gente abriu o portão, as crianças saíram correndo. O que elas descobriram? Choveu tanto, que criou uma poça de lama. Enorme, 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 assim. Foi fantástico, foi fantástico.
não teve 2 segundos. Eles entraram e começaram a pular. Todos ao mesmo tempo pulavam, jogavam água. Tinha alguns que jogavam com as 2 mãos, outra agachava e levantava. E aquilo foi extraordinário. Então eu fiquei só pensando. Minha mãe. Quantas crianças tiveram essa oportunidade? Primeiro, é que eu sou muito amiga das minhas mães nesse momento. Mas eu fiquei olhando assim. Falei, gente, tem criança que nunca vivenciou isso. Daí você vai falar pra mim, Jé, mas isso é só na escola. Mas peraí, não vamos confundir as coisas. Não é só na escola. Ah, eu moro na minha casa não tem areia. Tudo bem. Mas você já permitiu em algum lugar que você fosse? Por que que eu contei? Ai, as minhas mães estão aí, oi. Tem mãe minha pra contar. E assim, foi encantador, mano. Foi emocionante, foi apaixonante. E daí teve uma criança que foi embora e chegou em casa. E contando do seu jeito, falou pra mãe que precisava de água do céu e de terra muito molhada. Precisava dessas 2 coisas, água do céu e de terra muito molhada. E eu escrevi na agenda que hoje o parque, as crianças haviam feito grandes descobertas. Então, o que ele procurou? Ele precisava de água do céu e terra bem molhada. E a mãe tentou entender que era lama. E foi muito significativo. E isso foi fazem 2 sextas-feiras. E ela falou pra mim, Jé, onde a gente vai que tem terra, ele lembra. Então, se a gente vai no mercado e tem um montinho de terra, mamãe, aqui dá pra fazer a lama? Então, assim, se vai no parquinho, mamãe, cadê a torneira pra fazer a lama? Então, assim, é dar essa abertura para as crianças ampliarem, né? Então, assim, principalmente as crianças menores, a gente fica um pouco receoso, né? Será que tá falando? Será que tá dando essa devolutiva em casa? Então, gente, começa a ter olhos de águias. Começam a ter olhos de águias para os filhos de vocês. Que vocês vão ver como eles vão superar vocês. Vão ter grandes voos. E outra coisa, né, Jé? Por exemplo, mas como é que eu vou saber tudo isso? Gente, o dia a dia em casa é o suficiente para você envolver a criança. Evidentemente que você não vai e nem deve, né, fazer isso como obrigação, digamos assim, aquela obrigação que se não fizer você vai ficar brava. Não é isso, né? Você pode combinar, olha, você consegue arrumar a sua cama, mesmo que seja só puxar um pedaço do lençol, né? Esse fato de pegar, puxar, esticar, é o que dá a relação, faz a criança fazer essas relações importantes. O exemplo que a Jé deu em relação a lavar a roupa, a de colocar os talheres, ao de fazer uma lista, a perguntar sobre o desenho que assistiu, pedir para a criança contar verbalmente, pedir para a criança contar uma história e você contar uma história para ela. Não história de livro. Olha, quando eu era criança, minha mãe. Essas coisas que vão fazendo os vínculos familiares se tornarem cada vez mais intensos. E não é para contar só coisa legal. Tem coisa engraçada, tem coisa triste, tem coisa que você se orgulha. São essas histórias de vida, de família, que começa, por exemplo, a ampliar tanto o universo cultural da criança, né? Porque a hora que você fala, olha, a sua avó veio de uma cidade aqui de São Paulo muito longe, são 400 quilômetros. Ela não sabe nem o que é 400, mas a hora que você fala são 400 quilômetros, ela já vai intuitivamente percebendo que deve ser um negócio bem grandão. Ela não sabe o que, mas é grande.
Sim, Isso que é ensinar a criança, quando ela está repleta de informações, não de informações de conteúdo, mas informações de vida, de falar do seu trabalho. O que é que você faz? Tem criança que não sabe o que o pai faz. Sabia? Eu não é, Jé? E ó, sim. Eles não sabem contar. a coisa é tão séria que eu agora não estou falando de educação infantil, não. Eu estou falando de comentários que as professoras do terceiro, quarto ano fazem para mim, dizendo que as crianças não sabem qual é a profissão do pai, ou mais, sabem a profissão, mas não sabem o que faz. Pra quê? Não adianta nada. Ai, mas ele vai entender que eu sou analista de sistemas? Não, mas o que você pode contar para ele que faz um analista de sistema? Como que é o seu local de trabalho? Você trabalha na mesa? Você fica o dia inteiro sentado? É, Você trabalha com pessoas? Quais são as ferramentas que você utiliza? Né? exato. Eu vejo, Mar, que a gente fala muito de sentimentos. Tudo isso que a gente está falando muito hoje, e não é porque o pessoal fala que é moda, novidade, não, mas os sentimentos é algo que sempre esteve carregado nas nossas vidas. O sentimento gera emoção e que vai gerar o que você quiser, né? Mas basta você saber em que caminho você está percorrendo. Quando a gente fala lá dos sentimentos, vocês já viram o filho de vocês ficar brigando com vocês? Parece que eles querem porque querem que você chore. E eles querem continuar brigando com vocês. Mamãe, chora. Papai, chora. E daí parece que se transforma, faz cara de bravo, né? E quer mandar, às vezes até acha que tá imitando a professora. E não é. É algo que eles querem brincar, entendeu? É algo que eles querem conhecer outras imitações, outras expressões. Né? Quantas crianças choram sem saber o porquê tá chorando? Não sei porque tô chorando. Já ouvi já. Não sei, Jé, porque eu tô chorando. Mas pode chorar. Maria, olha, eu aprendi uma que eu vou dividir com vocês, porque a gente tem que dividir. Um dia, o meu aluno não chorou. E eu fui toda contente contando pra mãe dele. Olha, hoje ele não chorou na escola, né? Ela falou assim, Jé, mas não tem problema também se ele chorasse, viu? Então, assim, falou. E assim, eu parei, eu falei assim, gente, é verdade. Porque a gente dá tanta importância. Assim, dá importância, a gente acolhe. Tá? A gente não esqueça, tudo a gente tem que acolher, sim. Mas olha, por que a gente tem que contar, na verdade? Nossa, hoje ele não chorou. Mas e se chorar, gente? Também acontece. E a gente não chora tem alguns momentos, alguns dias. Entendeu? Então é algo que a gente tem que entender. Jé, que mulher que nunca chorou sem saber o motivo. Ergue a O mão, motivo. não é verdade? Em época de TPM, quantas vezes a gente E a não gente não sabe o chora e não motivo. sabe o motivo, e chora e chora. Então, mas aí eu quero colocar de novo outra coisa para os pais. A questão é a seguinte: é essa obrigação que eu vejo que a família sente em fazer com que a criança seja feliz, que o filho seja feliz a qualquer custo. Pessoal, e tem mais um detalhe: e de negar o sentimento ruim. Caiu, doeu. Dor não é legal. Então não adianta eu negar que tá doendo. Engole o choro. Engole o choro. Gente, por que que... Ah, porque vai ficar frouxo, porque vai ficar mole, porque não vai enfrentar a vida. Quantas vezes a gente ainda hoje não precisa chorar? E com esse recalque que vem desde a infância, a gente engole o choro e adoece por dentro. Você quer que o seu filho adoeça por dentro desde tão pequeno, porque é impossível para ele manifestar aquilo que sente? Já pensou na carga emocional disso que a gente leva? Pense na sua vida,
nas suas experiências boas e ruins, e aquilo que você está fazendo essa criança conviver. Pai e mãe não têm obrigação nenhuma de fazer a felicidade dos filhos. Mesmo porque a felicidade é uma condição individual. Ela vem de dentro. Pai e mãe têm a obrigação de ensinar caminhos e permitir que essa criança cresça um adolescente que saiba que consegue fazer as coisas. Pais e mães precisam observar vai ser duro isso que eu vou falar para vocês agora, tá? É bem pesado. Mas qual que é o índice de suicídios de crianças, né, que começa com 10, 11 anos, de adolescentes e jovens? Essas crianças, adolescentes e jovens, elas estão saindo da sua casa, porque passaram a maior parte do tempo aí. Tá tendo sim, além dos problemas externos da sociedade de consumo, do ter para ser, que eu sou especialista nisso, eu adoro falar sobre isso. O que eu quero colocar, não estou falando que os pais são responsáveis pelos suicídios, mas que eles são responsáveis para que as crianças se sintam potentes para resolver problemas, desde amassar, de dobrar um papel, de puxar a roupa na cama. São essas pequenas coisas que vão fortalecendo passo a passo as nossas crianças. E a educação infantil, Maria, é a base de tudo. Então a gente brinca, né? A gente fala assim, nossa, mas com 10 anos você ainda não aprendeu tal coisa? Mas espera um pouquinho, o que lá atrás, né? A grande infância que a gente fala, o que aconteceu lá atrás? O que vocês fizeram? Né? E não estou também, assim, dramatizando, nossa, o que nós fizemos. Mas pequenas coisas, né, Má? Porque eu falo assim que uma hora não dá pra gente contar. Né? Igual eu falei pra você que dá pra brincar de cabana com tecido, a criança vai no guarda-roupa do pai, por que o menino pega as gravatas, camiseta, por que a criança gosta tanto de pôr o pé em sapato grande do pai e da mãe e sair pela casa. Então, N situações que a gente também poderia depois voltar para falar. Mas, volto a falar, o que é felicidade para o seu filho? Você também já parou para perguntar ou para perceber? Porque às vezes a gente fala tanto em felicidade, mas a gente não sabe o significado. Ou melhor ainda, nós queremos dar esse significado para os nossos filhos, né? Então, é isso que a Maria falou. Nós não temos que dar nada pronto, não é isso. Nós temos que dar a continuidade da vida. Porém, nós temos que direcionar em alguns momentos algumas situações, mas deixar que a todo momento, seja na alegria, na tristeza, igual falou o casamento, eles consigam sim atuar. Porque a gente fala tanto em protagonista, mas quem tem que ser o protagonista deles? Eles mesmos. Então, eles que têm que saber o que eles vão fazer na própria vida deles. E não nós queremos que eles sejam fantoches. Né? Não é isso que a gente quer. Então, eu volto a falar. Vamos lembrar sempre do vaso de flor, tá bom? O filho de vocês, como é que vocês querem que o vaso de flor de vocês seja? Seja aquele que a cada uma semana vocês comprem. Lógico que os filhos a gente não vai comprar. Mas, assim, a cada uma semana vocês querem que seus filhos sejam moldadinhos? Não, essa semana eu vou moldar ele para isso, na semana que vem eu vou moldar aquele para aquilo. Não. Ou você vai regar pouco a pouco, com o seu amor, com a sua ternura, com a sua essência, e você vai fazer com que o seu filho realmente cresça, dê flores, dê frutos, né? E até porque, Maria, eu brinco, eu falo assim, que as mães não são todas iguais. Tem uma história que chama isso, mas eu gosto, e eu volto a falar para vocês aí que estão me assistindo, né? As mães não são todas iguais. E sintam-se especiais por vocês fazerem parte da vida dos filhos de vocês. Exatamente. E mais uma coisa, né? Aí a gente jogou um monte de coisa para vocês pensarem. Um monte. E falando bem a verdade,
Tanto eu como a Jé adoramos o assunto, por isso a gente deita e rola e manda ver. Gente, a gente ama tanto nossos filhos que dói, mas não confunda amor por fazer tudo por eles e aí construir uma sensação de impotência e incompetência neles. E eles constroem. Deixa viver, porque não tem outro jeito. Põe limite, porque não dá para ser de outro jeito. Olha que arte maravilhosa que é criar filhos. Não tem nenhuma receita, mas a gente pode falar várias coisas de tudo que nós falamos. Você não tem que concordar ou discordar. Você tem que falar assim: isso eu sei fazer, isso eu posso mudar, isso vai ser bom para ele. Estar disponível para essa mudança. Dá para ser perfeita? Não. Dá para tentar pequenas mudanças favoráveis ao desenvolvimento do meu filho? Lógico que dá. Então, diante de todas essas opções, vocês têm um leque de possibilidades que vocês podem escolher a que for melhor para o seu caso. Porque a Jé falou, as mães são diferentes. As histórias de vida são diferentes. Se de tudo isso você tirou uma coisa legal, importante para a educação do seu filho, a gente fica super feliz. E eu sei porque a Viandreata, ela colocou assim: Maria, que lindo isso que você falou das histórias de vida. Nunca tinha pensado assim. Ganhei a noite. Ela conseguiu tirar uma coisa boa para ela de tudo isso. Jé, 2 minutos. Ai, não vale, Maria. Não, não vale, gente. Ai, meu Deus. Ó, e eu digo mais. Se vocês saíram com uma pulguinha aí, com gostinho de quero mais, eu também vou me sentir muito alegre e feliz. Porque eu acho que a gente tem que sair com mais perguntas do que respostas. E com mais vontade de colocar em prática também as coisas, gente. Porque mais do que fazer é a gente vivenciar as experiências. Eu quero agradecer mais uma vez, Maria, pela oportunidade. Eu sou pequena diante de todo assim, o conhecimento que você tem. E tenho muito ainda que aprender. Eu quero agradecer todo mundo que assim, a gente não consegue ver muito, mas assim, as minhas amigas da escola, as mães dos meus alunos também, que eu falo que a gente tem que ser um casamento, né? Elas têm que confiar, contar, acreditar em mim como professora. E que eu vejo assim que muitas situações elas estão abertas para melhorar em casa. E que a gente está aberto para a próxima. É isso aí. Eu, Jé, só tenho a agradecer de você estar aqui comigo e continuar me ensinando. Eu acho que a gente cresce porque se permite aprender, né? E eu espero que a gente, eu com você e nós com todas essas pessoas que estão nos assistindo, possamos ter essa sintonia de ensinar e aprender, com certeza. Essa conexão. Exatamente. Beijo para todos vocês. Jé. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, Má. Boa noite, gente. Tchau.